A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 37, e versículo de número 36 ao 38, que vai nos dizer assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarazé, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Tem lutas, irmãos, na nossa história que, humanamente falando, parecem que nunca vão findar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Como num piscar de olhos, Deus, ele faz lutas na nossa história findar. Ele faz perseguições caírem por terra. Ele faz inimigos perderem as forças. Você vai observar que Senaqueribe, ele tinha um exército muito numeroso ao seu favor. Mas o nosso Deus, ele já havia prometido o livramento ao rei Ezequias. O nosso Deus já havia determinado que Senaqueribe seria envergonhado, ficaria frustrado, mas não tocaria no povo que estava em Jerusalém. Ele não conseguiria entrar naquela cidade, Rabaiacandaraia, segundo a palavra do Senhor. Ele não conseguiria lançar nela flecha alguma, não viria perante ela com escudo, nem haveria de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho que ele viesse, por aquele ele voltaria, mas naquela cidade ele não entraria. O Senhor deixou bem claro isso. Só que quando olhamos para o exército de Senaqueribe, nós vemos o que, irmãos? Que parecia que ele estava em vantagem. Só que eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus: quando você tem uma palavra, quem está em vantagem é você. O inimigo pode ter um exército a favor dele. O inimigo pode ter muitas armas, Arabacandaraia, a favor dele. Mas se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Só descansa e confia, porque Deus vai lhe dar vitória. O próprio Deus usou o profeta Isaías para deixar bem claro que Deus pouparia a Jerusalém. E eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está poupando você. Eu não sei quem tem se levantado contra ti, mas Deus está dizendo: como eu poupei, guardei, protegi, livrei a Jerusalém, eu estou te guardando, eu estou te poupando, eu estou te livrando, eu estou te protegendo do que o inimigo queria fazer contra ti. Senaqueribe tinha um plano e Deus tinha outro. O inimigo tem um plano e Deus está dizendo: eu tenho outro e o meu plano vai prevalecer. Declare comigo: o que vai prevalecer na minha vida vai ser o plano do meu Deus. Oh, glória! O que vai prevalecer na minha vida vai ser o plano do meu Deus. A Bíblia diz, irmãos, que um anjo do Senhor, deixa eu chamar a sua atenção para isso aqui. O versículo de número 36 é bem enfático ao nos mostrar que então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Ou seja, Deus, ele não mandou anjos no plural, o anjo do Senhor. O Senhor não precisa de muito para operar. Muitas vezes pensamos que Deus, ele trabalha com quantidade, porque nós queremos olhar para Deus como se ele fosse como a gente, mas ele não é, irmãos, ele é Deus. E ele não trabalha com quantidade. O ser humano trabalha com quantidade, Deus não. Se ele der uma palavra, um anjo vem, fere 185.000 e acabou. Se ele der uma palavra, ele abre a porta, retira a barreira, quebra as correntes e acabou. A palavra de Deus prevalece independente do cenário. O cenário era desfavorável para o rei Ezequias. O rei Ezequias teme diante da ameaça. Mas a Bíblia diz que Deus deixou bem claro: eu pouparei, eu guardarei, eu protegerei de Candaraia Candarastui, e ninguém vai tocar. Quando somos cercados por Deus, quando temos uma palavra, ninguém nos toca. Pode vir quem vier, pode se levantar como for. Se Deus resolveu lhe poupar, lhe guardar, lhe proteger, ninguém vai lhe tocar. Declare comigo: ninguém vai me tocar porque Deus resolveu me proteger. Ninguém vai me tocar porque Deus resolveu me proteger. A Bíblia nos diz, irmãos, que Senaqueribe,
Fica envergonhado. Por quê? Porque 185 mil do exército dele foi morto. E o Senhor hoje está dizendo, Rabacandarasturabaia, eu sou o Senhor que paralisa o exército que estava se levantando contra você. Eu estou conversando com pessoas, irmãos, que há um tempo vem sendo afrontada. Há um tempo vem sendo afrontado pelo inimigo. E ele tem usado estratégias para tentar destruir aquilo que é seu. Você vai observar que durante um tempo Deus permitiu o rei Ezequias ser afrontado juntamente com o povo de Jerusalém. E durante um tempo Deus tem permitido uma afronta na sua vida, em áreas da sua história. E você tem olhado e tem pensado muitas vezes, meu Deus do céu, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me esqueceu? E Deus está dizendo, não te esqueci e não te abandonei. Estou prestes a glorificar o meu nome na sua história, fique em paz. Estou prestes a glorificar o meu nome na sua vida, só confia. O que o rei Ezequias precisava fazer era o que? Confiar. É o que nós precisamos fazer como servos do Senhor, confiarmos no que Ele está falando. Senhor, o inimigo está rondando, está querendo destruir, tem um exército forte e numeroso com ele. Deus está dizendo, não importa, creia na minha palavra e descansa, porque eu lhe protejo. Porque eu te guardo e tiro as forças do exército inimigo. Senaqueribe nunca ia imaginar, irmãos, que um anjo do Senhor ia ferir a 185 mil do exército dele. Senaqueribe nunca ia imaginar que Deus tiraria as forças dele no de repente. Irmãos, eu vejo Deus tirando as forças do inimigo na vida de pessoas aqui no de repente. O Senhor está dizendo, até hoje Ele afrontou. Tem áreas que você vem sendo afrontada. Tem áreas que você vem sendo afrontada. E Deus está dizendo até hoje, a partir de agora eu estou tirando as forças deste exército opressor. Eu estou tirando as forças daquilo que vinha com muita fúria para lhe destruir. Porque essa era a vontade de Senaqueribe, era arruinar, era destruir. A vontade de Senaqueribe, irmãos, era ver o povo perecendo. Por quê? Porque Ezequias não cedeu. Mas Ezequias confiou no Senhor nosso Deus. E aqui está, irmãos, a chave para o livramento. Aqui está a chave para a libertação, para a nossa vitória. É confiar inteiramente no nosso Deus. Não andarmos por vista, mas andarmos por aquilo que o nosso Deus direcionou. Se o nosso Deus diz que tem livramento, Ele tem livramento. Se o nosso Deus diz não vai levantar tranqueira, não vai levantar tranqueira, não adianta. Se o nosso Deus diz não vai entrar nessa cidade, pois não vai entrar nessa cidade. Pode até arquitetar, pode querer fazer o mal, mas se Deus está dizendo eu protejo, se Deus está dizendo eu guardo, se Deus está dizendo eu livro, Deus, Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. E aqui nós vemos Senaqueribe ficando envergonhado. Declare comigo, Deus está envergonhando os meus inimigos. Deus está envergonhando os meus inimigos. Eles ficarão confusos, seus inimigos, a partir de agora. Eles ficarão frustrados e perplexos, porque o teu Deus resolveu te poupar. Porque o teu Deus resolveu te livrar e te proteger. A Bíblia diz, irmãos, que quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. 185 mil homens em quem Senaqueribe confiava estavam mortos. Deus está dizendo, eu estou tirando as forças do exército opressor. Eu vou repetir para você entender, porque Deus está falando profundamente ao seu coração. Eu estou tirando as forças do exército opressor, te oprimiu até hoje. Tem áreas que o inimigo te oprimiu, tem áreas que o inimigo se levantou contra você que parecia que você não ia suportar, dores que pareciam que você não ia conseguir vencer. Pois é, Deus está dizendo, até hoje você passou por essas dores, até hoje você passou por essas afrontas, até hoje pareceu que o inimigo ia ter êxito nessa área, mas a partir de agora você vai ver o Deus de Israel agindo, você vai ver o mais forte, você vai ver o mais poderoso agindo ao teu favor e dizendo para você que quem dará a última palavra é Ele, não é o exército, não é o inimigo, não é aquilo que pessoas estão falando a teu respeito, mas é o teu Deus quem dará a última palavra na sua história. A Bíblia nos diz que Senaqueribe ficou envergonhado, versículo 37, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Por que ele saiu? Por que ele voltou para Nínive? Porque agora ele estava envergonhado, pois as forças dele foi tirada, porque ele confiava no exército.
E eu vejo Deus tirando aqui, irmãos, as forças do exército de inimigos. Eu vejo Deus tirando as forças daquilo que os teus inimigos estavam se confiando. Deus hoje diz pra você, eu tiro as forças no de repente. É como não piscar de olhos, não se assuste não, viu? Não se assuste não quando você souber que Deus destruiu o exército dos assírios. Não se assuste não quando você souber que de repente tudo desmoronou na vida dos seus inimigos. Você não de repente. Você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer, foi a mão do meu Deus que mandou um anjo só e feriu a 185 mil do exército assírio. Assim ele está fazendo com os meus inimigos. Um anjo só dele está paralisando a opressão. Um anjo só dele está paralisando e repreendendo os demônios que enviaram contra a minha história. Um anjo só dele está anulando os intentos do inimigo, as armas preparadas, as armadilhas, as tranqueiras levantadas e me dando vitória. Porque Deus não precisa de muito para trabalhar. Ele opera milagres conforme a vontade dele. Quando chega o tempo dele, ninguém pode anular a palavra dele. Deus já havia dito, irmãos, que Senaqueribe iria morrer. Deus já havia usado o profeta Isaías para dizer, Senaqueribe vai morrer. Não tenha medo dele, porque eu protejo Jerusalém. Mas parecia, irmãos, que tudo era contrário, porque às vezes Deus fala que vai paralisar os nossos inimigos, mas os inimigos parecem que ficam mais fortes. Às vezes Deus fala que vai tirar do nosso caminho, parece que os inimigos vêm mais pro nosso caminho. Tudo pode parecer contrário, mas creia na palavra do nosso Deus, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Deus já havia usado o profeta Isaías para dizer que o próprio Deus, irmãos, ia tirar Senaqueribe do caminho. Capítulo de número 37 de Isaías, versículo de número 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra. E nela eu farei cair morto a espada. Deus usou o profeta Isaías aqui para dizer o que aconteceria. E aconteceu exatamente como Deus usou o profeta Isaías, aconteceu. Quando Senaqueribe ficou sabendo que os 185 mil em quem ele confiava virou cadáver, ele se atemorizou. E ele voltou para onde? Para a sua própria terra, conforme a profecia, conforme a palavra de Isaías. Deus está dizendo, será conforme a minha palavra. Eu sou o Senhor que farei justiça, e ela acontecerá conforme aquilo que eu falei que vou fazer. Mas, Senhor, tudo é contrário. Pois é, olhe para a história de Ezequias, tudo também era contrário. Ezequias estava doente, um exército forte, numeroso, estava se levantando contra ele, tinham palavras contrárias. Tudo humanamente falando parecia estar perdido, mas Deus havia dito, acredite porque eu vou livrar, acredite porque eu vou proteger, acredite porque o inimigo não vai prevalecer. E o que foi que Ezequias fez? Confiou na palavra. Hoje Deus te convida a confiar na palavra. Tudo pode parecer contrário, mas confie na palavra, confie no que Deus falou, porque ele é fiel e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Que estava Senaqueribe retornando para sua própria terra, conforme a palavra de Isaías, conforme o que Deus havia usado Isaías para dizer. E a Bíblia diz que ele estava ali adorando na casa de Nisroque, seu Deus, quando Adramaleque e Sarazé, seus filhos, o feriram à espada. Ou seja, da mesma forma que Deus usou Isaías para dizer que Senaqueribe morreria, assim aconteceu. Senaqueribe, ele morreu à espada, porque Deus o fez cair morto à espada. Deus está dizendo hoje, eu paro os teus inimigos e a minha palavra de justiça se cumpre na vida deles, diz o Senhor. Mas eu te protejo, eu te poupo, eu te guardo, como eu guardei a Ezequias e a Jerusalém. Declare comigo, meu Deus está me guardando, como ele guardou a Ezequias e a Jerusalém. O meu Deus está me guardando, como ele guardou a Ezequias e a Jerusalém. A proteção de Deus está sobre você. Pode até humanamente falando parecer que os inimigos vão triunfar, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que é Ele quem dará a última palavra e Ele não permitirá que isso aconteça, mas Ele resolveu lhe proteger, trazer livramento para você e tirar as forças do que estava se levantando contra ti.
Os teus inimigos ficarão frustrados porque Deus resolveu tirar as forças deles e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Você vai ver aqui, ó, do início ao final, Deus cuidando nos detalhes de Ezequias e de Jerusalém. Assim Deus está fazendo contigo. Ele tem cuidado de você e da sua casa e Ele vai continuar cuidando. Os teus inimigos ficarão frustrados, confusos, perplexos diante da grandeza, diante da justiça, diante do que Deus fará por amor de ti. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele protege, Ele livra, Ele guarda, Ele tira a força dos inimigos por amor dos filhos dEle. E hoje o Senhor diz para você, eu resolvi te dar vitória. E hoje o Senhor diz para você, eu resolvi fechar sua sepultura. E hoje o Senhor diz para você, eu resolvi fazer justiça diante dos teus olhos. Irmãos, eu estou falando aqui, eu sinto a graça de Deus. No de repente que pessoas vão ver inimigos que pareciam ser fortíssimos, perdendo as forças, e de repente eles caindo por terra. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. E Ele não vai permitir que Senaqueribe fique no seu caminho tentando destruir os propósitos dele. Mas Ele vai tirar todo o afrontoso, toda a afrontosa, toda pessoa que age malignamente. E Ele vai começar a limpar o seu caminho e mostrar que Ele é Deus que faz justiça e tira a força dos inimigos. Declare comigo, eu creio que Deus faz justiça e tira a força dos meus inimigos. Eu creio que Deus faz justiça e tira a força dos meus inimigos. Será de repente que o exército vai cair por terra, como caiu aqui, ó. O exército de Senaqueribe, 185 mil morreram, com um anjo só do Senhor que os feriu. Assim acontecerá na sua história. Deus está descendo na terra, raia candaraia, com livramento e com justiça. E Ele diz para você, num piscar de olhos, eu tô tirando a força daqueles inimigos que têm te afrontado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado pela Tua justiça. Deus, obrigada, Pai, por tirar as forças do exército opressor que tem se levantado contra nós. Deus, nós cremos que o mais poderoso, que o mais forte é o que está conosco do que o que está nos afrontando. Ah, Senhor, Senaqueribe afrontava o Teu povo, afrontava o Senhor, mas o Senhor o paralisou e assim está acontecendo agora. Eu vejo, Pai, o Senhor paralisando, o Senhor neutralizando, o Senhor tirando as forças do inimigo para nunca mais se levantar. Ah, Pai, conforme a Tua palavra acontecerá justiça, como o Senhor usou o profeta Isaías para dizer como seria a morte de Senaqueribe, Pai. O Senhor já mostrou para os Teus filhos como será a justiça, e ela acontecerá e será com riqueza de detalhes. O Senhor está dizendo, não tardará de acontecer. O que eu te mostrei, o que eu te revelei, a justiça que eu te falei que eu faria, eu vou fazer e será como num piscar de olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, obrigada. Obrigada porque as forças dos inimigos estão sendo tiradas e o Teu nome será glorificado como foi na história do rei Ezequias de Jerusalém. Assim acontecerá na nossa história. Os inimigos não vão conseguir ter êxito, não vão conseguir entrar na nossa vida, não vão conseguir lançar flecha, seta, retaliação, dardo inflamado para nos destruir, mas o Senhor os bloqueia e nos protege e não deixa os inimigos tocarem na nossa vida, e ainda retira a força deles e tira eles do nosso caminho. Pai, obrigada por tudo, obrigada pelo Teu livramento e pela Tua justiça. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, história, onde devem congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar,
substituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que não tardará dos teus inimigos caírem por terra. Deus está tirando as forças de quem estava se levantando contra você. Senaqueribe só se levantou até o tempo que Deus permitiu. Quando chegou o tempo de Deus tirar as forças, Deus paralisou de uma vez por todas. E assim está acontecendo na sua história. Deus está paralisando de uma vez por todas, tirando do seu caminho pessoas afrontosas, como Senaqueribe, que se levantou com seu exército, achando que teria êxito contra Jerusalém, contra o rei Ezequias. Tem gente que estava achando até que teria êxito contra você, mas Deus diz para você hoje: chegou o tempo, minha filha, chegou o tempo, meu filho, que eu estou tirando as forças dos teus inimigos e mostrarei que eu, o Senhor, sou na tua vida, e foi eu quem te escolhi, e sou eu, o Senhor, quem determino o livramento para você e a justiça para acontecer na história dos teus adversários. Quem estava se levantando contra você vai ter que ver a boa mão de Deus te protegendo e a justiça acontecendo na vida deles. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está tirando as forças do exército opressor. Que Deus te abençoe.